Voltamos, segundo bloco, questões de fé, e eu gostaria só de lembrar, a campanha Faço Parte, que não deu tempo de fazê-lo no primeiro bloco. 2015 já começou, a campanha Faço Parte, preciso do seu apoio para continuar os projetos da evangelização da nossa arquidiocese, a revitalização do santuário, que abriga a padroeira de Minas, a ampliação dos meios de comunicação e a construção da Catedral Cristo Rei. Então, faço parte, nós contamos sempre com a generosidade de todos vocês. O telefone que você pode ligar a partir de segunda-feira, 3209-3559 ou 3319-6111. Bom, agora no segundo bloco nós vamos ter... Bom, antes de mais nada, o site da TV Horizonte, você pode assistir ou rever aos programas anteriores, inclusive os que já fizemos sobre a exortação apostólica Alegria do Evangelho. Você pode acessar tvhorizonte.com.br/questões de fé sem acento. E agora a música com a nossa violinista Maria Carolina Nolasco, e a música é A Lista de Schindler, de John Williams, a música que faz parte da trilha sonora do filme A Lista de Schindler. Vamos conferir. Muito bem, ouvimos a música, o solo da impressão do filme A Violinista no Telhado. Aquele filme belíssimo, filme que descreve a história do violinista que tocava em cima do telhado. Nós vamos agora começar a reflexão do número 44, temos que cumprir hoje 3 parágrafos, 44, 45 e 46. O 44 diz o seguinte: aliás, tanto os pastores como todos os fiéis que acompanham os seus irmãos na fé ou num caminho de abertura a Deus não podem esquecer aquilo que ensina com muita clareza o Catecismo da Igreja Católica. Abrem aspas, a imputabilidade e responsabilidade de um ato podem ser diminuídas e até anuladas pela ignorância, pela inadvertência, pela violência, pelo medo, pelos hábitos, pelas afeições desordenadas e outros fatores psíquicos ou sociais. Fecham aspas, Catecismo da Igreja Católica. E agora o Papa continua. Sem diminuir, portanto, o valor do ideal evangélico, é preciso acompanhar com misericórdia e paciência as possíveis etapas de crescimento das pessoas que se vão construindo dia após dia. Aos sacerdotes lembro que o confessionário não deve ser uma câmara de tortura, mas o lugar da misericórdia do Senhor que nos incentiva a praticar o bem possível. Um pequeno passo no meio de grandes limitações humanas pode ser mais agradável a Deus do que a vida externamente correta de quem transcorre os seus dias sem enfrentar sérias dificuldades. A todos deve chegar a consolação e o estímulo do amor salvífico de Deus, que opera misteriosamente em cada pessoa
para além dos seus defeitos e das suas quedas. Vamos comentar, portanto, este parágrafo. É muito interessante. É uma brisa assim refrescante, né, vindo do próprio Papa, que normalmente segura, né, pisa no freio, e agora nós temos uma brisa impulsionando na direção da misericórdia divina. Não existe aqui, para quem pensa, quem está interpretando de maneira incorreta, não existe aqui nenhum relativismo moral, não há também liquidação de princípios de moral e conduta. Ou seja, vamos rebaixar as exigências. Não é isso que se trata aqui não, tá? Isso aqui é profundamente evangélico, que o Papa está dizendo no número 44. E aí eu gostaria de explicar que há 3 tipos de pecados ou falhas, ou enfim, coisas erradas que nós podemos fazer. Há 3 tipos. Vamos distinguir para a gente poder entender bem o espírito do que está escrito aqui. Em primeiro lugar, existem pecados que nós chamamos de fraqueza. Depois vamos identificar um pouco. Depois existem os pecados que nós chamamos de maldade. E depois existem os pecados que nós chamamos de malandragem. O Papa aqui não está se referindo nem aos pecados de maldade, nem aos pecados de malandragem. Ele está se referindo à fraqueza humana. E aí é só voltar ao texto, principalmente do Catecismo, e vocês vão perceber todas as formas de condicionamentos que podem permitir que uma pessoa caia em pecado, em falha, condicionado por algum fator, onde a liberdade da pessoa não é exercida, não de maneira plena, porque nós nunca a exercemos, mas de uma maneira satisfatória, né? Onde a pessoa não é totalmente responsável por causa desses condicionamentos. Aqui não se refere nos pecados de fraqueza, não se refere a condicionamentos profundos que vêm desde a existência, não. Aqui nós estamos falando de condicionamentos para um determinado ato particular. Eu posso até falar de um pecado muito grave e ver que esse pecado pode ter algum condicionamento, né? Um ato. Vamos analisar, por exemplo, a traição num casamento de um homem. Há vários tipos de traição. Uma traição pode acontecer, esse homem viaja, está sozinho em algum lugar, neste lugar ele tem a oportunidade de ser seduzido, sei lá o quê, não? A palavra seduzido aqui para um homem é um pouco complicada, mas, enfim, houve uma oportunidade e ele, enfraquecidamente, pela solidão, etc., acabou caindo numa tentação, acabou traindo a sua esposa. Se arrepende amargamente do que fez e procura reconstituir a sua vida. É desse tipo de pecado que o Papa está falando. Agora, pecado de maldade não se trata de nenhum condicionamento. É só olhar o Evangelho também. Jesus tem grande compreensão com os pecados de fraqueza, mas não tem tolerância nenhuma, tolerância zero, com os pecados de maldade. Pecados de maldade não há condicionamento, não há fragilidade. É planejado, é querido, é gestado pela pessoa e assim por diante. Sabe quais são pecados de maldade de maneira genérica, a gente pode identificá-los? São os pecados que se referem à idolatria do ter, do poder e do prazer. É algo que a pessoa transforma a sua vida em busca única e exclusiva daquilo, pisando por cima do resto, do ter. Nós vamos entrar na quaresma daqui a pouco, já serve. O ter, a pessoa que acumula bens até matando os demais e o faz planejadamente, e rouba, e corrompe, e faz o diabo. Ou seja, é algo de maldade mesmo, não é fraqueza.
Não é aquele roubo de uma senhora que está no supermercado e está com fome e vê um chocolate e rouba e costuma ir presa no Brasil. E quem rouba trilhões, está tudo solto aí, recebendo palmas, recebendo elogios. Eu nunca vi tanto bandido receber elogio, até ontem mesmo estavam lá, aplaudindo bandidos. Não é esse tipo de pecado que fala aqui. Esse é maldade. Ter a busca do poder a qualquer preço, manter-se no poder a qualquer preço, isso é maldade. Isso é maldade, não é o que o Papa está falando. Ao contrário, o Papa tem falado de maneira diferente para esse tipo de gente. E o prazer, a idolatria do prazer egoístico, isso é maldade. Não é o que o Papa se refere. Agora, existe a malandragem também, né? Pecado de malandragem também não é da fraqueza, não. Malandro é o safado, é aquele que não tem princípios, é aquele que não se arrepende do que faz e na próxima vez faz a mesma coisa, dá o jeito de fazer as suas falcatruas. Portanto, maldade e fraqueza não se encaixa no número 44 da nossa exortação apostólica. A compreensão se deve dar com os pecados de fraqueza. Voltamos daqui a pouco.